Espírito Santo. Que o Senhor, que Nossa Senhora nesse momento interceda por ele, por todo esse momento de aprendizagem de estudo que nós temos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou me entregar. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça, de paz e misericórdia. Vou me entregar, vou me encharcar nessa chuva de graça, de paz e misericórdia. Vamos fechar os olhos um instante. Reza comigo. Alma de Cristo, Alma de Cristo, santificai. santificai. Corpo de Cristo, Corpo de Cristo, salvai. salvai. Sangue de Cristo, Sangue de Cristo, inebriai. inebriai. Água do lado de Cristo, Água do lado de Cristo, lavai. lavai. Paixão de Cristo, Paixão de Cristo, confortai. confortai. Ó bom Jesus, Ó bom Jesus, ouve-me. ouve-me. Dentro de vossas chagas, Dentro de vossas chagas, escondei-me. escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Na hora da minha morte chamai. E mandai-me ir para vós, E mandai-me ir para vós. para que com vossos santos vos louve, Para que com vossos santos vos louve. por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Fala pro irmão, agora eu estou aliviado. Mas você tem que estar vendo, tá? Sim. A gente muitas vezes fala, o pessoal tem que falar com convicção, né? Agora estou aliviado. Amém? 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 Nossa, hoje eu vou dar trabalho para vocês. Pois bem, meus irmãos, nós vamos partilhar hoje um tema muito bacana que fala sobre chamados a ser santos e chamados para o céu. Então nós vamos esmiuçar um pouco isso. Eu vou pegar e separar isso em duas partes. Vamos falar sobre esse chamado, o que é isso, quem nos faz e o que nos faz a perder. Porque muitas vezes nós entendemos do chamado, nós vivemos do chamado, nós somos chamados, mas muitas vezes nós perdemos isso, né? Que é aquilo que a gente fala, que perdeu o primeiro amor, né? Então a gente acaba perdendo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Então nós somos hoje chamados à santidade e ao céu. Primeiramente, quando nós vamos numa festa, o que nós fazemos? Recebemos um convite e aí nós vamos para uma festa. Nós vamos de qualquer jeito? Nós vamos nos preparar. Claro que um bom banho vale, né? Sempre é bom e agradável. E depois eu vou pegar e vou procurar uma roupa, aquela mais rasgada? Muito pelo contrário, né? E aí se você achar um rasguinho sequer ou uma linha só fora, porque isso daí vai servir para rejeitar. E muitas vezes essa peça é a principal. E o que você vai fazer? Vai ter que desfazer todo o modelito. Enfim, nós vamos nos preparar para esta festa. Então, essa festa que nós vamos falar hoje, que é santidade, que é para ir para o céu. E qual é a roupa que Deus nos pede? É a nossa identidade de cristão. Nós falamos isso no passado, né? A nossa identidade de cristão. É isso que nós temos que trabalhar. Onde tiver só uma costurinha fora ou uma coisa fora do lugar, nós temos que correr e acertar. Muitas vezes nós damos um loop, né? A vida dá 180 graus, né? 180 graus. Um amigo falava assim: poxa, eu dei um giro de 360 e tudo mudou. Muito pelo contrário. Se você der 360, você para no lugar, né? Você deu um giro de 180, você parou, já viu outra coisa, mudou a realidade. E muitas vezes acontece na nossa vida. É ou não é? Muitas vezes na preparação para a festa, nós
Temos que mudar o modelo, temos que mudar a nossa identidade, temos que ver aquilo que Deus nos pede. E é muito importante nós falarmos sobre esse tema hoje. Muito importante. Por dois motivos. O primeiro deles, hoje é festa. Qual é a festa que nós estamos vivendo hoje? Hoje não, sinto muito, amanhã. Perdão. Todos os. E também muito importante para nós que iremos para a missa. Amanhã começa o advento. Amanhã vamos entrar no advento, que é a preparação do Cristo. E não muito importante que hoje nós possamos fazer o quê? Preparar a nossa manjedoura. Amém? Vamos preparar isso. Com Cristo que nós vamos receber, nós vamos entrando no advento. Novamente um tempo que disputa de preparação para receber o menino Deus. Porque nós aprendemos ao longo desse ano que o que importa neste Natal não é o Papai Noel nem a árvore de Natal. E se você já está pensando na árvore de Natal, está errado, você deve estar pensando no presente. Amém? Então, nós temos que nos preparar. Então, esses dois motivos nos alavancam a pensar na nossa santidade. E para isso, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos pegar em Efésios, capítulo 4, versículo 23 ao 24. Amém? No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém? Amém? Diz assim: Paulo, ao passar esse tempo lá nessa comunidade, escreveu o seguinte para estes e para nós hoje. 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Neste trecho, nos faz refletir como nós estamos vivendo a nossa natureza. E é muito importante nós entendermos que a natureza que Deus nos chama é para sermos santos, é para ser igual a Ele. Fez o homem à sua imagem e semelhança, a sua aproximação. Tem aqui hoje, como eu fiz a oração de Santo Inácio, tem aqui o que São José Maria Escrivá diz. Fala assim, ó: nem todos podem chegar a ser ricos, sábios, famosos. Em contrapartida, todos sim, todos estamos chamados a ser santos. Portanto, não é a sabedoria ou os diplomas que eu penduro na parede que vai fazer um convite ou vai me dar um passaporte para ser santo. Não. Qualquer um pode ser santo. Qualquer um pode ali seguir a natureza que Deus nos pede, que é o quê? A santidade. Ser santo. Esta semana veio uma frase de uma amiga nossa na comunidade, no grupo, muito profunda. Se nós refletirmos em determinados momentos, claro que eu comecei a viajar, até pelos problemas que eu tenho passado tivendo no trabalho, eu percebo que eu estou muito sensível. E eu não tenho vergonha de falar que um negão de 1,85 m está sensível. Então, ela falava assim que, como está tamanha desobediência no mundo, o menor sinal de obediência para Deus é uma radicalidade. Vocês entenderam? O mundo hoje está tão perdido, está tão desobediente, está tão revoltado a Deus, que o mínimo sinal de obediência, isso é comparado com radicalidade. Uma coisa tão simples que nós podemos viajar até o Gênesis, saindo de Efésios, falando, não, primeiro, onde que Deus fala, Deus criou o homem e a mulher. Hoje, quando você exerce isso que Deus fala, é ridículo. Olha, com a ideologia de gênero, contrapõe isso, a ideologia de gênero fala, não, pelo contrário, não existe ideologia de mulher. Só que, meu amigo, não é uma coisa que Deus já é uma coisa tão básica. Mas, enfim, e outras coisas mais. Por exemplo, os mandamentos. Nós temos que ser fiel, não pecar contra a castidade. Se não casaram, não vão praticar relações, não vão ter relações, etc. E o homem ou a mulher casada vai ser fiel à castidade.
Olha, eu não estou mais contente com minha esposa. Larga ela e pega outro. Não faça isso, irmão. Não, você é muito radical. Você é muito retrógrado. O coitado vai viver ali o resto da vida. Aí começa com o apelo emocional, né? A chantagem psicológica. Ela é tão boa, coitada. Vai passar sofrendo na mão desse homem pinguns, que não vale para nada, vagabundo, que não trabalha. Só que o projeto de Deus na vida dessa mulher é converter esse homem. E aí? 2 vidas perdidas. Então, muitas vezes, você ir a favor de Deus, você ser obediente é radicalidade. Mas olha, São José Maria Escrivá, estamos chamados a ser santos. Estamos presentes, todos nós estamos chamados. E a todo momento nós iremos viver essa realidade, a santidade. Agora, a pergunta que não quer calar, que é a espinha dorsal desse primeiro momento: custa ou não custa? Custa ou não? Muitas vezes custa a sua família. Muitas vezes custa o seu matrimônio, não em destruição, mas alguns momentos que você vai ali perder. Porque o processo de santificação, meus irmãos, é para o outro. Um exemplo muito bonito que eu vejo de santidade é de mortificação que nós vivemos, principalmente em as mães. Um exemplo bem bacana, simples. Está lá que sobra na panela, está lá a coxa de frango e o pescoço de frango. Aí a mãe que dá para o filho, o que ela vai colocar no prato do filho? A coxa. Os pais pensaram no pescoço. Dá? Será que dá para dar para criança? Mas enfim. A mãe vai dar a coxa. E muitas vezes até mentirosa, né? Eu adoro o pescoço. Toma, filha, a coxa. Mortificação para o outro. Isso também provoca uma santidade, porque nós vamos renunciar um prazer do nosso corpo em favor de quem? Do outro. Vocês estão entendendo? Isso é santificação, meus irmãos. Muitas vezes você não reclama, não murmura. Está certo que você tem muitos aí que não acordam, não estreia. Mas só que muitas vezes não destrói o dia do outro com a sua cara, com o seu jeito, com a sua expressão, ou o seu jeito de falar. Porque senão, matou já no primeiro momento a sua santidade. Matou no primeiro momento a sua arrependimento. Vai falar com aquele, vai falar com aquele. Muitas vezes nós perdemos essas oportunidades. Nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que ali pensar aquilo que nós fazemos para o outro está correto ou não. Nós ali vivemos, eu graças a Deus estou vivendo uma experiência agora recente de líder de uma célula. E falo para vocês pessoalmente que está muito diferente da forma como participava antes. Muito diferente, misericórdia. Como está muito diferente. Porque agora, quando você vai rezar, antes era assim: Senhor, pelo meu emprego, Senhor, pela minha esposa, Senhor, pelos meus filhos, a saúde dos meus filhos, que eu consiga um aumento de salário, que possa pagar uma escola para meus filhos. Enfim, aí você, agora, estando na célula, não só estando na criança, também tinha essa oração, agora como líder de célula. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida do seu Zé, para que ele vai trabalhe bem ao longo do dia. Senhor, olha o exame ali da dona Isa, tomara que dê tudo certo, Senhor. E se der tempo, aí eu lembro: Senhor, meu emprego, acho que até por isso eu estou vendo 3 do meu trabalho. Mas enfim, porque você começa a viver para o outro, se preocupar para o outro. Eu já vi o tempo da semana que vem. Quando já saiu, já está lá, vou ver aqui, olha, João 6, João 24. Então você já começa a refletir sobre esse processo. Mas eu quero dizer para vocês para o outro. Como nós não estamos pensando para o outro. Inclusive na missão tem a minha sogra, né? Tem a minha sogra, quem se participar da minha célula com minha sogra, mas meu sogro fica quieto, né? Eu estou falando aqui que meu sogro também participa, meu sogro fica quieto. Agora minha sogra, aqueles que participaram conosco da célula, sabem como minha sogra puxa assunto. Polemiza algumas coisas e puxa realmente de nós a sabedoria que só o Espírito nos dá, né? Uma misericórdia. Então nós vivemos essas dinâmicas que nós perdemos há muito tempo, que é para o outro, e isso vai nos santificando. Porque como eu falo, como eu ajo, como eu me visto, isso tudo, meus irmãos, é um grande pacote de santidade.
se eu não estiver refletindo de como está a minha santidade, se eu não transmito a minha santidade, é uma coisa errada. Se não percebe ali em mim, se não vê ali em mim um novo Cristo, está errado. Claro que agora é o momento que eu vou falar, será outro momento porque perdemos o chamado. Mas só que a nossa postura tem que ser de cristãos autênticos. Cristãos autênticos. Não precisa pegar mais segundo Crônicas 7,14 fala: se o povo sobre o qual se orar, renunciar os seus maus procedimentos, procurar a minha face, eu sanarei a sua terra. Eu curarei a sua terra. Sabe, meus irmãos? Quando ele fala curar a sua terra, é curar os seus pedidos. É curar as suas intenções de oração. Que está ali o seu Zé, que está ali a Marisa, que está ali a Lúcia, que está ali a Regiane, que está as filhas que estão lá. E aí, Deus, que no momento você acaba esquecendo, vai lembrar da sua família, mas você vai lembrar dos outros. Ah, Senhor, vai sanar a minha terra, meu emprego. Ah, Senhor, cadê a minha família? Não, somos chamados a fazer isso aqui. Amém? A dar a vida pelo outro. E como não falar de santidade, se não falar aquilo que nos impulsiona? E tudo isso que nós vamos fazer pode parecer loucura, e é na verdade, como nós falamos no início, tem uma coisa, tem um sentimento. E sabe qual é? É o amor. Somente o amor. Só o amor vai fazer que muitas pessoas já passaram aqui em cima dando testemunho, que insistiram, que persistiram e resistiram. Só o amor muitas vezes para aguentar este ou para aguentar esta. Só o amor muitas vezes para aguentar aquilo que Deus pede para nós. E é muito pesado. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, ó. Cutuca ele, viva o amor. Mas é para viver, não é para nos viver, né? Viva o amor, não é isso não. Muitas vezes, como nós estamos vendo aí, nós cometemos, muitas vezes com palavras, genocídios, ou melhor, fratricídios. Não sei se já ouviram falar essa palavra, já ouviram? Fratricídio. O primeiro fratricídio que ocorreu na humanidade, na terra, foi isso, não entenderam o que é? Caim matou Abel. Fratricídio é o nome do crime que se dá àquele que mata seu próprio irmão de sangue, de carne e osso. Fratricídio. Então, são duas palavras: fratricídio, matar, e frate de irmão. Então, fratricídio. Estão ocorrendo agora genocídios. Aonde? No Estado Islâmico, lá no Oriente Médio, é isso? Aí esse é a mesma coisa, está matando uma nação, que é hoje essa palavra. Mas muitas vezes nós matamos com palavra, e também com a omissão da nossa palavra, com a omissão do nosso testemunho. E aí? Nós somos chamados à santidade, e somos chamados a nos mobilizar, somos chamados a sair de casa, somos chamados a ir para a casa do outro, somos chamados a rezar pelo outro, a dar o ombro para o outro. Eu perdi as vezes de testemunho que ocorreram das pessoas que vieram até aqui e falaram: olha, eu estava pedindo para Deus e uma pessoa chegou na minha casa. Eu estava pedindo para Deus, fui até aqui, fui bem acolhida, fui bem recebida, fulano me ligou, fulano me passou a usar. E assim nós vivemos essa realidade, porque nós não nos isentamos o quê? Da nossa postura como cristãos. Amém? Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a esta santidade, e aí nós vamos adquirir o céu. Nós vamos adquirir o céu. Ou nós estamos almejando este mundo? Ou nós queremos as coisas desse mundo? Ou ainda as coisas desse mundo, que seja emprego, que seja aí a nossa família, essas coisas ainda estão nos impedindo. Porque a sociedade vai falar sempre o quê? Contrário às coisas de Deus. Que é uma sociedade que não acredita no sobrenatural. Que não acredita em Deus, acredita em tudo aquilo que é matéria, é o carro, é o dinheiro, tudo aquilo que pode tocar, tudo aquilo que eu posso tocar, eu posso conquistar, e isso aqui é o de menos. Eu vou pegar aqui, ó. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho dos santos mesmo. Olha só, São João Vianney fala assim, ó: as cruzes transformadas nas chamas do amor são como feixes de espinhos que é jogado no fogo e que é reduzido a cinzas. Os espinhos são duros, mas as cinzas são doces. Vou ler de novo. As cruzes transformadas nas chamas do amor são como feixes de espinhos. É o que nós vemos, as cruzes.
que é jogado no fogo e que é reduzido a cinzas. Os espinhos são duros, mas as cinzas são doces. Quando nós realizamos algo para alguém, por mais cansado que nós estejamos, depois quando nós terminamos, dá uma satisfação de felicidade, não dá? É como se fosse algo que se move em nós assim, ó. Ai, missão cumprida. É ou não é? Muitas vezes quando a gente vai na casa de alguém, se nós já estamos pegando escravo, nós vamos até lá. Muitas vezes é duro, muitas vezes é penoso, é longe. Eu me recordo quando nós fomos visitar uma irmã nossa lá em Céu, né, lá em Diadema. Meu Deus, né? Que lugar! Fomos aqui, fomos ali, fomos aqui, fomos ali, fomos aqui, fomos ali. E muitas vezes, não, a gente pode até ter ido em lugares mais longe em lazer, em lugares mais longe para se divertir. Mas quando a gente vai com um propósito, que seja nesse sentido, aí começa a murmuração, que é o demônio mesmo aumentando. E aí, longe, longe chegamos, participamos, e aí retornamos para casa novamente. Eu caminhei longe aqui, longe ali. Eu mesmo entrei numa rua pensando já que ia para o trabalho, voltei por outra, foi lá em Diadema. Enfim, chegamos em casa. Quando chegamos em casa, aquela sensação de dever cumprido, missão cumprida. Porque muitas vezes nós vamos ser incomodados se nós não realizarmos. Nós vamos ser incomodados se nós não fazermos. Vai nos incomodar, porque o Espírito que está em nós pede: olha, Deus está falando, vai. Deus, você precisa ser agora a obra, você precisa ser alguma coisa na vida, e você vai. Mas muitas vezes nós não vamos. Aí nós estamos incomodados. Amém? E agora, o que nos faz perder esse chamado? Melhor, assim, o que nos faz não envolver mais nesse chamado? Meu Deus, muitas vezes, aquele fulano que participava tanto, agora não está mais. Ele faz o quê? Apaga-se. Você não vê mais aquela luz. O que nos sufoca? O que apaga esse chamado, meus irmãos, é o pecado. Amém? É o pecado. Muitas vezes eu faço isso daqui, não tem problema. Isso dali, não tem problema. E aí eu vou acumulando. Uma definição muito bacana que eu ouvi sobre o pecado, fala assim, o pecado é como correntes, que à medida que eu vou cometendo e não vou confessar, ele vai me prendendo cada vez mais. Uma corrente, duas, vão engrossando outras, vai me segura. Qual a finalidade disso? Para que eu não me aproxime de Deus. Para que eu não mais me aproxime de Deus. Isso é um pecado. E aí, quando eu menos imagino, pronto. Eu já não vejo mais valor nas coisas. Eu já não vejo mais sentido nas coisas. E aí eu desanimo. Portanto, nós temos que vigiar. E é uma responsabilidade, lá no início, como eu falava, nós estávamos próximos do outro. É uma responsabilidade de cada um não deixar que o outro também caia. Porque senão nós vamos ficar igual ao mundo. Olha, eu tenho um carro zero, ele não tem problema dele. Olha, o fulano está vendo dele, problema dele. E assim nós vamos querer ir para o céu sozinho? Muito pelo contrário. Jesus foi pai das multidões. Jesus quer multidão, Jesus quer gente, Jesus quer pessoa, Jesus quer o seu vizinho, Jesus quer a sua vizinha, a sua sogra, o seu sogro, quem quer que seja. E glória a Deus, aqui eu estava refletindo sobre isso na comunidade, que aqui não existe aquela história de que não gosta da sogra. Quantas sogras de pessoas, membros da comunidade, participam, né? A exemplo dos fundadores. As sogras deles estão aqui. Porque isso realmente está contrapondo o mundo. Porque o mundo fala que a sogra boa é aquela deitada, dura em cima da mesa. E nós falamos, não, a sogra nossa tem que estar perto de quem? De Jesus. Amém? Olha só, já está quebrando já o que o mundo diz. Aqui está a resposta. Porque seria muito cômodo eu pegar e vir participar e ter minha sogra longe. Que testemunho é esse? Amém? Quando eu falo realmente com alegria. Porque eu sei realmente que Jesus deveria habitar naquela casa. Deveria mesmo, mas de uma forma muito mais profunda, que só eles estão experimentando. E também o meu sono, graças a Deus. É uma resposta para o mundo. Nós não podemos agir conforme os mundanistas aí, conforme os ateus, que simplesmente eles querem fazer as coisas realmente por fazer, e não precisem querer se aproximar de gente, ou querer falar, enfim, muito pelo contrário, passar por cima. Muito pelo contrário. Não gosto de falar muito nisso, não. Gera um pouco de, pessoalmente, é a escola de revolta.
Porque no trabalho, aliás, onde eu trabalho, eu ouço muitas coisas, onde realmente é passar por cima, acredito que vocês também no trabalho de vocês, passar por cima. Olha, eu cheguei numa situação de ver o cara pegando currículos na seleção e olhando e separando, jogando no lixo. Quando questionaram para ele, poxa, por que isso aí não serve? Não, ele é melhor do que eu. Se eu contratar, ele vai tomar o meu lugar. Olha só o pensamento. Olha só o pensamento. É assim que está o mundo de hoje e é assim que nós vivemos. E aí, quando nós agora nos deparamos com a situação do pecado, nós vamos acumulando de pouquinho em pouquinho. Vamos acumulando. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas não é essa morte que nós estamos falando, meu irmão. É a morte da sua vida. Porque eu não queira, meus irmãos, o maior inferno do que aquele longe de Deus. E aí a gente vai acumulando. Isso tudo mina a nossa santidade. Exaure tudo aquilo que ganhamos através do batismo. Aí nós transformamos o quê? Pessoas desfiguradas. E nós vamos nos apegando às coisas do mundo. Para entrar no tema de hoje, que é o que eu estava pensando lá no começo, eu confundi as datas. O mundo é sujo. O mundo é hipócrita. O mundo, perdoe a palavra, gosta de copiar e ao mesmo tempo gosta de escarnecer. Porque você sabe que na trajetória do Cristo, muitos escarneceram, muitos cuspiram, muitos bateram, chutaram, tacaram pedra. Porque nós só lembramos que Jesus apanhou dos soldados romanos. Mas ao longo do trajeto, muitos outros sentiram o direito de ir lá dar um tapinha, dar um tapé. E hoje ainda continuam fazendo. Olha que interessante. Amanhã, dia de Todos os Santos. E hoje, o mundo colocou uma festa para escarnecer os santos, que se chama Halloween. Se você for traduzir, é o dia das bruxas. Onde que o dia de Todos os Santos persona ali os santos, lindos e maravilhosos, com os seus testemunhos. Porque ninguém olha, nossa, que santo lindo, olho azul. Muito pelo contrário, é julgado pela sua obra. Olha, e aí o que eles fizeram no dia do Halloween? Desfigurar o humano. Coloca monstros, coloca gnomo, coloca as bruxas. E olha só, desfigura, coloca o nariz comprido, um chapéu pontudo, coloca uma verruga, as bruxas. E sabe o que é pior? Tem muito filho de Deus acha bonito, lindo. E olha só, aplaude. Muitas vezes nós deixamos entrar dentro da nossa casa e achamos tudo isso normal. Portanto, meus irmãos, eu estou falando festa como um substantivo, mas essa festa, ela está escarnecendo um dia que é amanhã, que é de Todos os Santos. Eu dei uma olhadinha nesse negócio do Halloween, eu vi um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu falei assim, eu não vou levar para o grupo. Nomes, definições, para que serve, quem são as bruxas, quem são os gnomos, quem são esses, quem são aqueles, todos os monstros. Mas não, a gente já vê coisa ruim demais lá fora. Aqui que a gente tem que trazer, quem são os santos, são as frases que eles fizeram, são a história deles. E aí, meus irmãos, esses se esvaziaram, perderam a santidade e agora inventaram uma coisa para esclarecer o dia de Todos os Santos, que é o Halloween. Eu me recordo uma vez, eu estava assistindo a Canção Nova e quem estava pregando era o Paulo Escudeiro. Ele pegou e falou que uma vez ele estava voltando em viagem no ônibus, no avião, e falou assim, chegou a comissária de bordo oferecendo um alimento, ele falou que não, que ele estava em jejum, e o outro passageiro, por coincidência ao lado dele, falou assim, não, eu também estou em jejum, não quero. Aí o Paulo Escudeiro falou, poxa, jejum, você é católico, você é brasileiro? Não, eu sou satanista. Ele, o quê? Eu sou satanista, eu estou fazendo jejum para que o demônio volte, para que o demônio domine o mundo. Simples assim.
O que fica disso de lição, meus irmãos? Se eles estão fazendo a lição deles, nós temos que fazer a nossa. Onde que a lição deles é 24 horas sem parar. E nós também não vamos estar 24 horas. Porque senão o corpo não aguentaria. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque a santidade é fazer aquilo que Deus nos pede. Se Deus nos pede ali para trabalhar 1 hora, a gente vai fazer nessa 1 hora. Já ouviram falar? A quem muito é dado quem muito é dado é muito cobrado. Aquilo que você recebeu, os seus talentos, os seus dons, aonde você está, no lugar que você está, na casa que você está, no marido, na esposa, eles foi dado, então vai ser cobrado para que você zele por eles. Vai ser cobrado para que você zele por eles. Porque eles podem se perder. Se nós não vigiarmos, eles vão se perder. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós vamos querendo achar que nós temos muitos direitos. Olha, eu estou indo toda vez na missa, mas tem uma festa para ir, agora não vai. Essas coisinhas, essas coisas que nós achamos que temos direitos, nós não temos direitos. A partir do momento que eu falo assim, Deus toma conta da minha vida. É ou não é? Quantos nós já falamos aqui? Já? Alguém aqui já falou? Só eu? Já, né? Toma conta da minha vida. Aí Deus, opa, tá bom, vou fazer isso, fazer aquilo. Aí depois eu começo a inverter a coisa. E aí? Depois começam a aparecer os problemas. E aí eu vou me desanimando. Vou esmorecendo. O mundo, meus irmãos, hoje, ele está totalmente voltado para o quê? Para as coisas superficiais, para que nós possamos perder a nossa identidade, para que nós possamos perder a nossa fé. O mundo hoje está mudando, desvirtuando as coisas. O mundo quer nos confundir. O Brasil, ele está vivendo, eu estava analisando a situação. Fala para mim, quantas manifestações já viram no Brasil neste ano que ocorreu? Várias, não foi? E greves? Várias greves. Chega uma hora que você fala assim, Senhor, eu vou apoiar alguém. E quem? Sei que está todo mundo protestando, todo mundo reclamando, todo mundo, até o Congresso lá, está todo mundo lá, cada um querendo defender o seu. Está tudo diluído. Meus irmãos, é ação demoníaca. O diabo, divisor, faz isso. Ele divide, que até uma arte que a gente já leu o livro, a arte da guerra, fala, dividir para conquistar. E é isso que ele faz. Sua família unida, uma comunidade unida, uma igreja unida, não tem como ser conquistada. Mas uma comunidade dividida, uma família dividida, marido e mulher divididos, vão ser conquistados. Vamos ser conquistados. E é isso que o mundo está fazendo hoje, vivendo uma completa confusão, uma completa falta de postura. Eu tenho sempre como premissa, se combinamos algo, vamos até o fim. Se nós fizermos um compromisso, nós vamos até o fim. Doa quem doer. Vamos insistir, vamos insistir, vamos insistir. O tema é esse, vamos insistir. Vamos insistir. Olha, foi uma coisa, vamos insistir. No trabalho, conversando lá com a equipe lá. E agora mudou tudo. Vamos insistir, vamos insistir. E para a honra e glória de Deus, a maioria daquela equipe, vocês acreditam, são evangélicos. Quase fizeram grupo de oração. Aí aconteceu o que aconteceu no trabalho, alguns problemas lá, e metade já saiu. Mas enfim, meus irmãos, o mundo hoje ele quer nos confundir, ele quer nos dividir, ele quer nos realmente tentar. Ou ele quer nos colocar que nós possamos adquirir coisas novas, bens, casa e tudo mais. Só que a gente não vai levar nada. Não vai levar nada. Você já ouviu o ditado falar que dessa vida você não leva nada, até porque caixão não tem gaveta? É isso. Você não vai levar nada. Briga, se mata. Nós fomos uma vez uma missão, não me recordo exatamente o local, foi longe. Nossa, misericórdia. E nós chegamos até a casa lá da senhora, recém-viúva. E assim, e ela falava de como foi o trabalho do marido dela, daquilo que conquistaram, lutaram, não conseguia passar muito tempo em casa, mas enfim, tinha aquela luta. E aí foi cometido de uma doença e foi. Aí passou os filhos, pensando naqueles momentos que poderia estar com.
Meus irmãos, hoje nós temos que estar em equilíbrio com a nossa santidade. Amém? A santidade particular de cada um, o compromisso, o pacto, inclusive o compacto que muitas vezes você faz com Deus. Você tem que compactuar com Deus. Né? Eu estou falando com minha esposa, chegou essa semana, uma vez eu já fiquei até bravo com Deus por certas situações. Quando eu imaginava que ele estava indo bem, piorava. Eu falei, misericórdia. Até mesmo no momento que eu tinha que fazer uma coisa lá, não me recordo agora em casa, e ela veio, o varal quebrou. Eu falei, misericórdia, vai arrumar o varal. Aí depois outro momento, olha, a bacia está vazando água, misericórdia, mas o que aconteceu? Ninguém nem pôs a mão. Eu falei, meu Pai do céu, Jesus. Aí você tem que ter aquela estrutura de manter aquilo que você combinou com Deus. Deus, toma conta. E acreditar que é Deus. E vai. Sabe o que significa, meus irmãos, a perseverança? É curiosidade para ver o que está lá na frente, se eu continuar. Se eu continuar. Amém? E se eu continuar? E se eu ir mais uma vez no grupo? E se eu aceitar esse chamado? E se eu ir para uma célula? Amém? Nós temos que ter essa curiosidade e se entregar a Deus, porque Deus está levantando um povo aqui, glória a Deus, que realmente vai estremecer São Bernardo, vai estremecer Diadema, como já foi a situação. Mas para isso temos que ter loucos e loucas que tenham essa curiosidade. Eu vou deixar, só para ver o que vai dar. Assim, o exemplo que eu dei daquela mulher lá atrás, que aconselharam ela a largar o marido, sabe o que ela fez? Ela parou e pensou, não, eu vou ver o que vai dar. E eu afirmo para vocês, essa mulher que foi traída quando tinha 5 filhos, foi minha mãe. Minha mãe foi traída quando estava com seu 5º filho. Aí sabe o que ela fez? Eu vou ver o que vai dar. Respondeu para os 7 irmãos dela. Sabe o que deu, meus irmãos? Deu mais 3 filhos. É isso que deu. Onde que, graças a Deus, a maioria participa da igreja. Amém? E eu sinto no meu coração que esses filhos do senhor Ribeiro, que é o meu pai, vão fazer ainda muito estrago. Só que eles não percebem ainda, no bom sentido, claro. Mas não percebem ainda. Mas o rezo todos os dias para que a nossa obra chegue através da minha empresa. Porque eu acredito que eles vão participar. Amém? E agora, pensa no seu coração para essa situação com Deus, com a minha santidade, com essa minha relação com Deus, com essa minha intimidade. Se eu deixar, o que vai dar? Amém? Porque nós vamos cercar as peças e nós deixamos. E para Deus? Vamos ficar de pé nesse instante. Por tudo aquilo que veio para o nosso coração, por esse nosso chamado que nós somos hoje chamados, somos cidadãos do céu. Nós somos. Só que o inimigo, o demônio, ele quer nos confundir. Assim como o exemplo que eu falei, que caracteriza o humano, que pessoas se vestem realmente que nada a ver com o humano, que foi a obra-prima de Deus, que foi nós, e muitas outras coisas mais que deixam o humano sem se parecer com a obra de Deus. Muitas vezes desesperado, angustiado, muitas vezes em pranto, lágrimas, enfim. Mas existe um outro lado, meus irmãos, podemos chorar no colo de Deus. Somos chamados e temos que ter essa convicção. Até aqui o Senhor nos ajudou a lembrar, meu irmão, na nossa formação que nós tivemos. E é verdade. Meus irmãos não são melhor que ninguém. São até pior. Por talvez conhecer e não exercer. Confesso para vocês. Mas até aqui o Senhor me ajudou, eu sendo miserável. Imagine vocês, vossas pessoas que estão aqui participando. Amém? Vamos fazer isso. E muitas vezes aquele que acha mais miserável, que passou uma vida inteira no errado e se converteu. Ele acha que a vida é o pior de todos. Para mim, não, você não é o pior de todos. Porque você fez uma escolha. Amém? Você está sob esse peso da escolha. Escolhe, meu irmão, Jesus. Amém? Escolhe a cruz. O espinho vai doer, mas passando pelo fogo do Espírito, vai ficar cinza. E essa cinza vai ser doce. Amém? Vamos fechar nossos olhos restantes e pedir a Deus agora. Envie o Teu Santo Espírito sobre nossa vida, Senhor.
sobre minha vida, sobre minha história. Até aqui, Senhor Jesus, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, por todo esse compromisso, Senhor, por todos esses compromissos que eu fiz contigo, com minha família, com esse processo, Senhor Jesus Cristo, eu quero o céu, Senhor, não ao céu. Eu quero ser santo, Senhor. Quero ser santo, Senhor, na minha vida, no meu dia a dia. Quero ser santo, Senhor Jesus Cristo, nas atividades do meu trabalho. Que eu não posso ter vergonha, Senhor, para que eu possa transparecer quem eu sou, o Cristo que eu sigo. Louvado seja, Senhor Jesus Cristo. Clamo a Ti, Senhor Jesus Cristo, que me dá essa segurança, que me dá essa certeza, que me dê essa motivação, Senhor. Manda o Teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa lembrar sempre do outro, Senhor, orar pelo outro, me dê força, Senhor Jesus, na célula, assim, a qual participo, Senhor. E dê, Senhor Jesus Cristo, discernimento daquilo que o Senhor quer que eu fale para os outros, Senhor, uma responsabilidade tão grande, por tantos que pedem minhas orações, Senhor. Coloque em Ti agora, Senhor, por todas as dificuldades que foram apresentadas, Senhor Jesus Cristo, por todas as dificuldades que estão nos corações de cada um deles, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, ser santos. Queremos hoje, Senhor, apostamos em Ti, Senhor. Estamos do Teu lado, Senhor. Queremos ser santos, Senhor. Queremos ser santos. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou Teu Salvador, não deixe